Boa noite, queridos. De repente, o que fazer diante do de repente? Em tua vida vai tudo muito bem, as coisas estão, na sua visão, dentro do mais absoluto controle, mas de repente um telefonema, de repente um acidente, de repente o desemprego, de repente a traição, de repente uma bala perdida, de repente a doença, a enfermidade, de repente tudo vira de cabeça para baixo, de repente o chão sobe sobre os nossos pés, de repente você simplesmente se dá conta daquilo que Tiago já nos apontou lá no capítulo 4, verso 14, que somos absolutamente frágeis. Você nem sabe o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você já se deu conta de como nós somos frágeis? Tão frágeis que o salmista certa vez pediu: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Está lá no Salmo 39:4. Mas Salomão aponta que ninguém sabe quando virá a hora, ou seja, os homens não sabem o seu tempo. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos da desgraça e caem inesperadamente sobre eles. Ou seja, de repente. Isso está lá em Eclesiastes 9:12. Queridos, no dizer do Hernandes Dias Lopes, a vida é a professora mais implacável. Primeiro dá a prova, e depois é que vem a lição. E olha que para alguns existem provas anunciadas, e só o anúncio da prova causa medo. Quantos e quantos ficam apavorados diante da prova anunciada, já não comem, já não conseguem dormir, e isso só por saberem que virá a prova. Agora, para muitos, a prova é surpresa, prova surpresa da lição que ainda será dada. Nesses dias, eu estava na frente de um grande hospital e vi sentado à minha frente na guia, logo a poucos passos, um homem. E um jovem muito mais sensível do que eu falou-me: ele deve estar sofrendo. Eu caminhei em sua direção, baixei-me para me inteirar o que estava acontecendo, e aquele homem de aparência serena, voz calma, mas com os olhos marejados, disse que a sua filhinha, ainda bem pequena, estava prestes a entrar no centro cirúrgico para a extração de um cisto reincidente que estava alojado no seu cérebro. O João, nome fictício, falou: eu rezei tanto para isso não voltar na cabecinha da minha Joana, nome também fictício. Estava claro ali a dor, a incerteza, estava claro ali o sofrimento. Buscamos Deus em oração naquele momento, na espera de algo a mais do que a medicina podia oferecer. Na realidade, a gente busca milagre. Queridos, veja, uma das grandes questões da vida cristã tem a ver com o problema do sofrimento. O problema do sofrimento não é uma questão apenas filosófica, mas sobretudo teológica. Temos dificuldade em conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Ao longo dos séculos reverbera sempre com inquietude uma pergunta: por que nós sofremos? Por que a nossa dor não cessa? Por que Deus, sendo bom, permite que pessoas sofram? Vários autores, vários teólogos têm tentado de muitas maneiras diferentes responder essa pergunta. A gente pode ir desde a teoria da batalha espiritual,
sabe? Com relação à ação de Satanás na nossa vida, como a retribuição do nosso próprio pecado, consequências da vida. Mas aqui entre nós, quando a gente está sofrendo, parece que nenhuma dessas teologias responde à dor do nosso coração. E daí a gente tem que entender algumas coisas que nos ajudam a enfrentar a nossa dor. A primeira coisa é que há um fato: Deus nos ama. Ele nos ama, e se Ele pudesse, Ele tentaria nos tirar todo sofrimento. Mas daí você pode me dizer: mas Deus não pode tudo? Por que você está dizendo não pode? É porque Ele só vai poder fazer isso no dia do julgamento final. E no dia do julgamento final, as palavras me diz que a partir desse dia não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas. Entenda, queridos, se Deus fizesse isso agora, nesse instante, por causa da dinâmica da justiça de Deus e por causa da bondade, porque Ele é perfeitamente justo e perfeitamente bom, Ele teria que nos julgar imediatamente. Então a oportunidade de salvação e de perdão e transformação se perderia na vida de muitas e muitas pessoas. Então como é que Deus lida com isso? Com esse sofrimento? Ele vai resolver o problema da injustiça no dia do juízo final, mas agora Ele está colocando os meios de graça ao nosso favor. Quais são esses meios de graça? É quando, no meio da luta, no meio da angústia, Ele se oferece para estar conosco, para ser o nosso Salvador. Quando no meio do sofrimento, Ele passa a ser a nossa consolação. Ou seja, quando Ele de forma surpreendente se manifesta. C.S. Lewis diz que Deus sussurra nos nossos prazeres, mas grita nas nossas dores. Veja, Deus se manifesta com sua graça, mas nem sempre o sofrimento vai ser impedido na nossa vida. Por enquanto eu estiver nesse corpo aqui, esse corpo está morrendo. Eu vou morrer. Vocês vão morrer. Nós vamos morrer. Então vai ter doença, vai ter dor, vai ter sofrimento. Deus está preparando um dia lá na eternidade em que nosso corpo será transformado em semelhança da glória de Jesus. E nesse dia toda lágrima será enxuta dos meus olhos, dos seus olhos. Veja, eu não tenho todas as respostas para o sofrimento humano. Eu não tenho nenhuma para trazer para vocês. Na realidade eu também vivo sofrendo. E muitas vezes simplesmente não estou entendendo nada daquilo que está acontecendo. Eu não entendo aquilo que Deus está fazendo. Mas nesse momento, Deus me visita. Deus nos visita. Sem hipótese alguma querer apresentar fórmulas, eu vou tentar responder coisas como podemos de fato enfrentar e atravessar o sofrimento que nos sobrevém no nosso dia a dia. De repente, pensando sobre isso e recordando a lição de Tim Keller, retratada no livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, me veio à lembrança o texto que está lá em Isaías 43, nós vamos ler do verso 1, a primeira parte do verso 3. Isaías 43, você que está na sua casa, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Você que não trouxe sua Bíblia, dá para acompanhar nos telões. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você,
E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Percebam, uma das metáforas mais importantes que a Bíblia oferece para enfrentarmos a aflição é caminhar. Caminhar em meio a algo difícil, caminhar por caminho perigoso, caminhar por caminho potencialmente mortal. Pode ser algo descrito como caminhar na escuridão, atravessar as sombras, e justamente aquilo que está apontado lá no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Percebam, a metáfora da caminhada aponta a ideia de progressão. Para alguns pode ser algo a ser enfrentado, para outros, como uma questão parecida com condições climáticas que estejam adversas, algo que procuramos evitar ou nos proteger até que aquilo passe. Agora é fato que buscamos o equilíbrio da fé cristã para caminhar ou atravessar a escuridão, atravessar as águas turbulentas, passar pelo fogo. Isso de modo a não permitir que o sofrimento tome conta de nós. No caso, quando olhamos para esse texto, observamos lições preciosas para a nossa fé, para a nossa relação com Deus, para lidarmos com as circunstâncias adversas que assolam a nossa vida, com as batalhas da vida na nossa caminhada. Note, a primeira coisa que chama atenção está logo no verso 1. É exatamente a expressão não tema. Mas antes de falarmos sobre não tema, um outro apontamento me chama a atenção, está no verso 2. É quando Deus diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. É interessante que o texto não diz se você atravessar, se você passar, porque não é uma possibilidade. O texto bíblico diz quando, porque é uma certeza. Note, a questão é só quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Todos passam por tempestades. Então Deus está dizendo, quando você atravessar, quando você passar, caminhar atravessar as águas, quando você andar, passar pelo fogo, eu vou estar com você. Veja que entrou aqui hoje, você que entrou aqui hoje, ou me assiste pela internet, está passando por muitas vezes circunstâncias adversas, que tem batalhas a serem vencidas, e muitas vezes você está me vendo e está falando assim: eu estou com medo. Eu até gostaria de lhe dar a notícia de que agora que você se converteu, ou está prestes a se converter, os problemas se acabaram. Eu gostaria de poder dizer isso, mas eu não posso, porque isso não é verdade. Isso não tem fundamento bíblico. Veja, o que Deus prometeu para mim e para você, querido, não foi a ausência de problema, mas foi a intervenção dEle e a presença dEle quando eu e você passarmos por essas circunstâncias. O Senhor diz: no mundo tereis aflição. Graças a Deus que Ele não para por aí, porque Ele continua dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, o que o Senhor diz é que de fato eu e você vamos ter aflições, mas nós não podemos desanimar. Ele está dizendo: mesmo nas aflições, tenha bom ânimo. Não apenas porque Ele venceu o mundo, mas porque Ele venceu o mundo para que você pudesse também vencer o mundo. Note, o mesmo apóstolo João que escreve essa afirmação de Jesus, quando ele diz: eu venci o mundo, ele escreve lá na frente, na primeira epístola: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Eu e você temos a oportunidade, nós temos a possibilidade, o privilégio, o recurso de podermos andar em fé, andarmos através da fé, vencermos o mundo e suas circunstâncias contrárias.
o mundo e as suas adversidades. Mas nenhum de nós deveria questionar se vai ou não passar pelas águas ou pelo fogo. Nós vamos passar. Então eu tenho uma notícia para você que entrou aqui hoje, lindo, leve, solto, sem nenhum problema, sabe? Você que está me assistindo pela internet, fala assim, ó, está tudo tranquilo aqui, belezinha, nenhuma circunstância adversa ali atormentar, sem batalha nenhuma, sem problema nenhum, vivendo no mar de tranquilidade, ou seja, você está numa boa. Isso vai acabar, a tua hora vai chegar. Deus me livre, pregador, é a vida. Dizem que, certa vez um rei, dizem que era o rei Davi, chamou o ourives real e falou assim, olha, eu vou te dar uma missão. O ourives entrou no palácio do rei, subiu as escadarias, foi até o rei, e o rei falou assim, olha, tem dia que eu ando muito triste, e tem dia que eu ando muito alegre, muito afoito. Eu queria que você fizesse um anel, e esse anel tivesse um poder de quando eu olhasse para ele, e eu tivesse muito triste, eu me alegrasse. Mas também quando eu tivesse muito afoito, muito senhor de si, ele baixasse a minha bola. Faça isso, porque senão cabeça vai rolar. O ourives real desceu as escadarias, preocupado, dizendo, esse rei quer me matar. Como é que eu vou fazer um anel desse jeito? Tinha um garotinho brincando, se é o rei Davi, possivelmente era Salomão. Salomão, ao ver aquele semblante, falando assim, olha, o que aconteceu? Teu pai está querendo me matar. Mas conta para mim o que aconteceu. Ele falou que eu tenho que fazer um anel que quando eu tiver muito alegre, muito cheio de êxtase, esse anel ao olhar, ele fizesse eu abaixar a bola. Em compensação, quando eu tivesse um anel, olhasse esse anel, e eu tivesse muito afoito, ele fizesse eu me equilibrar. Isso não tem jeito. O menininho falou assim, é lógico que tem, e não precisa nem ser ouro. Só faça uma plaquinha no anel, escrito assim, isso vai passar. Isso vai passar. Veja, Deus não promete nos poupar de sofrimento. A promessa é que Deus estará conosco, caminhando ao nosso lado em meio a tudo isso, nos chamando a não temer. Na realidade Ele está dizendo, eu quero que vocês confiem em mim, simplesmente isso. Aliás, a proposta nunca é só que a gente se esvazie do medo. No meio de uma luta, Jesus vira para Jairo com a filha enferma. Quando alguém chega e dá uma notícia para ele dizendo assim, olha, não incomoda mais o mestre não, a tua filha morreu. Jesus gira para Jairo e diz assim, não temas, crê somente. Jesus não diz, eu quero que te esvaziar dos seus medos e temores. Ele diz, tira isso para que você possa funcionar na fé, para que você se mantenha numa atitude de confiança, de credibilidade para com aquilo que você está esperando de mim. Você veio atrás de mim. No caso, se nós olharmos o texto de Isaías, Deus nos mostra que a fé, que é indispensável para passarmos pelo sofrimento, basicamente tem no mínimo 2 estágios. Acompanhem comigo. Primeiro estágio da fé, não muda necessariamente a circunstância que nós enfrentamos do lado de fora. Esse primeiro estágio tem a ver com aquilo que se passa do lado de dentro de nós. Note, antes de Deus dizer, olha, você vai passar pelo fogo, vai passar pela água, Ele começa dizendo, não tema. E Ele termina dizendo assim, eu sou o teu Salvador. Importante ressaltar, querido, que a expressão Salvador, lá no Velho Testamento, não era recebida pelas pessoas com a ideia de salvação espiritual como a gente entende hoje em dia. Para eles, o teu Salvador é quem vai trazer livramento,
é quem iria socorrer, é quem vai intervir naquilo que eles estão enfrentando naquele momento. Então Deus começa dizendo: não tenha medo. Ele menciona as dificuldades, ele diz que ele vai fazer, mas essa ideia, querido, não tema, ela é muito forte na Bíblia. Poderíamos perguntar: mas por que é que Deus bateu tanto nessa tecla? Porque isso de fato é algo crucial. Eu quero dizer que a fé, ela começa com a superação do medo. A fé, ela antes de mudar as circunstâncias do lado de fora, ela precisa mudar a minha condição do lado de dentro, no meu coração, na minha mente. Eu já falei aqui, Provérbios 24:10, um dos versos sempre repetidos pela Ana. A palavra de Deus diz: se te mostrarem frouxos no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Quase sempre a maneira como eu e você, nós vamos enfrentar os problemas, surge diante e tem a ver com uma atitude interior. Como é que você olha aquilo? Em Isaías 30:15, a palavra de Deus diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. A Bíblia fala que há uma salvação especial, e ela vem do descanso no Senhor, vem de nós sossegarmos. Há uma força que se manifesta através da tranquilidade. Veja, Deus está falando do quê? De uma atitude interior, de uma postura. Veja, há um lugar onde dentro de você a fé te leva a uma superação do medo, e ela te coloca no lugar onde você não dobra diante de circunstâncias adversas. E se você entender isso, entenda, isso é libertador. O texto sagrado, ao abordar heróis da fé, nos aponta lá em Hebreus 11. Acompanhem comigo, Hebreus 11, a partir do verso 32, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, e escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Percebe o que está escrito aí? Vocês percebem que a Bíblia está nos apontando é que alguns pela fé apagaram a força do fogo. A Bíblia não diz que eles apagaram o fogo. O fogo continua aceso, mas a fé apagou a força que o fogo exercia. Ou seja, a circunstância não mudou, mas não tinha mais o poder de afetá-los. Inevitavelmente chegou depois o momento em sair do fogo, mas antes da circunstância ser mudada, querido, antes da circunstância ser mudada, querida, algo tem que acontecer dentro de mim, algo tem que acontecer dentro de você, tem que acontecer aqui, tem que acontecer aqui. Então Deus está dizendo o seguinte: quando você passar pelas águas, qual a primeira afirmação que Ele faz? Ele diz: eu vou estar com você, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, Deus diz, Ele não vai te queimar. Ou seja, perceba, a promessa não é não passar pelo fogo, não passar pela água. Deus diz, mas quando passar eu vou guardar você, as águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Em outras palavras, as circunstâncias não poderão te destruir. Esse é o primeiro lugar onde a fé opera, queridos. Antes de apagar o fogo, ela começa apagando a força do fogo. A fé se instala dentro de mim, dentro de você, nesse lugar onde a palavra de Deus gera em nós tanta convicção que as circunstâncias não nos assustam mais. A gente não se curva, a gente não se dobra mais diante das circunstâncias. Eu lembro daquela música O Sol, de Jota Quest. Ei, Du,
eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, para onde esteja o meu Deus, é para lá que eu vou. Sabe? Se o que me mata é a morte, eu mato dentro de mim a morte que me mata. Entendeu? Se o que está me matando é a morte, eu mato a morte dentro de mim. Ela que me mata e muda tudo. Entenda, meu querido, quando você coloca os olhos nas circunstâncias, elas assustam você. E saiba que quando dentro de você essa convicção, essa tranquilidade é roubada, o sobrenatural já está sendo abortado. Porque não há confiança. Não tem um segundo estágio. Quando Pedro andava sobre o mar, o texto nos aponta que no momento em que Pedro teve medo, ele começou a afundar. Vocês lembram dessa história? Agora, o que é interessante para mim nesse texto é que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Note, Jesus está chamando a atitude de Pedro de olhar as circunstâncias de dúvida. Ele estava olhando o que? A onda, circunstância. Ele estava olhando o que? O vento, circunstância. Ele estava olhando em redor, circunstância. E Deus batizou aquilo lá de dúvida. Mas o texto continua dizendo: quando entraram no barco, o vento cessou. E Jesus estendeu a mão para ele. Mas querido, querida, deixa eu te dizer, o segundo estágio da fé, que é o que muda a circunstância, não vai acontecer enquanto você não funcionar nesse primeiro estágio. Veja, quando você aprende a se mover sobre as circunstâncias, que é quando elas não te afetam mais, é quando elas não te intimidam mais, você vai para o segundo, que é quando as circunstâncias de fato são mudadas. Eu e você precisamos ter uma atitude diferente diante das circunstâncias. Veja, no texto que citamos de Hebreus 11, diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Agora existe um registro que está lá em Daniel capítulo 3, vocês se lembram da história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles desobedeceram uma ordem do rei Nabucodonosor de se encurvar diante de uma grande estátua. O rei Nabucodonosor, lá no verso 15, diz assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas aí nós vemos a fala dos 3 registrada a partir do verso 16. Está assim, ó: Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandastes erguer. Preste atenção, vejam, queridos. Em resumo, o que eles dizem é o seguinte: se Deus nos salvar, aleluia. Se não salvar, aleluia também. Ele é o nosso Senhor, nós vamos permanecer fiéis independente do que aconteça em nossa volta. Vejam, isso é maravilhoso, gente. A confiança do jovem estava em Deus e não em algum plano que achavam que Deus poderia conceber. Confiavam em Deus, e isso incluía a confiança de que Deus sabia melhor o que deveria acontecer e não eles. A palavra, se você continuar, diz que Nabucodonosor encheu de fúria e ele resolveu aquecer ainda mais a fornalha. E daí nós vemos que ele foi lançado, os 3 foram lançados dentro da fornalha de fogo. E daí nós, seguindo o texto, a gente vê a partir do verso 23, acompanhem comigo, olha só. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, lá armado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou:
olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido nenhum deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Ou seja, o verso 27 diz que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Diz que não foi chamuscado o cabelo da cabeça, nem os mantos se mudaram, nem tinha cheiro de fumaça, e isso é maravilhoso. Isso é exatamente aquilo que está no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Veja, se você está com Deus, é Deus funcionando assim, sabe? É como se fosse a regra do tanto faz, que eu já falei aqui. As pessoas acham graça nisso, sabe? É assim, ó. Se eu deitar e acordar, Deus está comigo. Agora, se eu deitar e não acordar, eu estarei com Deus. Tanto faz. Ei, medo, eu não te escuto mais. É isso. Nós notamos que, apesar do fogo não ter podido queimar absolutamente nada, queimou uma única coisa: as amarras que prendiam eles. Quais são as amarras que te prendem? Essa é uma pergunta para você que está aqui no templo, para você que está me assistindo pela internet. Deixa eu te dizer, querido, quando eu e você passamos pelas águas ou pelo fogo, o propósito de Deus nunca foi nos destruir. Pelo contrário, Ele diz: a água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar. Deus está dizendo: eu não quero destruir você, mas saiba que Ele vai destruir aquilo que te prende, aquilo que te amarra, e quando você sair dessa, você vai estar numa outra dimensão, sem medo. Aleluia por isso. Você está com medo do quê? Da morte? Eu não tenho medo da morte. Sabe por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o ápice, se a gente conseguir falar essa palavra. Difícil, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Amado, amada, entendo que existe crescimento no meio da prova. A Bíblia é clara a respeito disso. Agora, entre toda a promessa de Deus e seu cumprimento, há sempre um intervalo de tempo onde Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que fora, sabe? Ele está trabalhando na gente. Quando passamos pelo fogo, quando somos lançados na fornalha, aprendemos que se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo para o ouro, que te refina, que te prepara. Mas o que me chama a atenção, além de eles serem lançados, amarrados e estarem soltos, é a palavra que veio do rei: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Querido, vocês sabem muito bem quem estava dentro daquela fornalha com aqueles 3 homens. Quando eu e você conseguimos enxergar o Senhor conosco, não importa o que a gente está enfrentando, isso não tem mais o poder de nos atingir, não tem o poder de nos derrubar. Eles não estão desesperados, encolhidos num canto, eles não estão andando. Existe uma versão que aponta que eles passeavam dentro da fornalha. Amado, amada, você está na fornalha, perceba a presença do Senhor na fornalha.
E deixa eu te dizer uma coisa: minhas melhores experiências com Deus até hoje foi nos momentos de maior dificuldade, os relatos da presença do Senhor. Amado, perceba, a Bíblia diz que eles estão passeando agora, somente depois de apagarem a força do fogo, é que acaba chegando a ordem do rei: tira ele da fornalha. Aquele fogo não fazia efeito nenhum neles. Assim aconteceu com Pedro. Jesus não começa amansando o mar. Primeiro Pedro tem que andar sobre as águas, para depois a circunstância ser mudada. Sabe, eu não sei se vocês estão entendendo, mas talvez a oração mais linda da Bíblia é aquela que encontramos no livro de Abacuque, capítulo 3, onde o profeta termina a sua petição com uma declaração linda, talvez uma das mais lindas da Bíblia. Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Amados, naquele grande hospital que lhes falei, existem muitas criancinhas acamadas, algumas em coma, e pais em busca e na espera da cura, talvez de um milagre. Estão lá há dias, semanas, algumas possivelmente há meses. Lembro-me que eu conheci uma criancinha dentro do hospital, 4 anos, dentro do hospital sem nunca ter saído. E muitos de nós temos uma ideia muito equivocada e diminuta da ação de Deus. Talvez porque não depositamos propósito de vida em coisas que a morte não pode tocar. Para que serve a vida humana? Como devo gastar a vida aqui na terra? Eu lembro de uma lição do pastor Francis Chan. Ele pegava uma longa corda, e naquela longa corda ele fazia uma marca pequenininha, talvez 10, 20, 30 centímetros, e falava: essa corda é infinita. Imagine, uma corda que dá trilhões e trilhões de voltas na Terra. Depois disso ainda sobe todos os planetas das galáxias, e depois ainda pudesse atingir todos os universos possíveis, e ainda desembocassem num rolo infinito. E ele falava assim: imagine que isso representa a linha do tempo da sua existência. E olhamos nossa vida aqui na terra, e isso não passa de 10, 20, no máximo 30 centímetros dessa corda. Ou seja, você tem um breve tempo aqui na terra, e todo o resto da sua existência em outro lugar. Daí você olha para esse tempinho aqui na terra e começa a fazer planos. Se preocupar: eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aproveitar ao máximo, vou economizar para aproveitar na minha velhice. E eu te diria: você é louco. E o que te resta? E depois de você passar a linha de chegada, porque tem uma linha de chegada, o que vai acontecer depois? Será que você não entende que o que eu faço nesse pequeno espaço dessa corda de 10, 20, 30 centímetros representa aquilo que vai acontecer para toda a eternidade? Tem toda a diferença. Por que eu vou me preocupar em passar essa pequena primeira parte da corda no mais absoluto conforto possível, me divertindo ao máximo que der, sem me preocupar com o porvir, sem me preocupar com a linha de chegada? Isso é loucura, isso é doido. E muitas das pessoas não entendem porque não acordam para isso. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, diz assim: esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com todos a paciência e doutrina. A partir do verso 5: seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo
estava pressentindo com certeza o fim que se chegava, e ele diz assim: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus queridos, quando eu tenho essa noção de eternidade, de imortalidade em Cristo, a doença, que há uma linha de chegada e me separa de todo o porvir, o sofrimento, a dor, perde eficácia, porque é pequeno. A fé é mais do que você fazer força para que ela aconteça, é você entender exatamente como ela funciona. E tem uma verdade que eu queria que você guardasse no teu coração. Guarda no teu coração. A fé se apoia não em você, mas no caráter de Deus. No teu Deus é que se apoia a fé. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Ele não diz no que eu tenho crido, ele diz: eu sei em quem. Eu sei quem é a pessoa. É o Deus que disse que a palavra dele é verdade, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. É Deus que diz: eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. É Deus que não pode mentir. É nele que eu confio. É quando você entende quem foi que falou, que você se agarra à palavra dele dizendo: isso é mais real, mais verdadeiro do que toda e qualquer circunstância, porque existem promessas de Deus para a minha vida, e promessas de Deus para a minha vida e realidade é a mesma coisa. Existem promessas de Deus para a sua vida, e promessas de Deus para a sua vida e realidade é absolutamente a mesma coisa. Como você chegou aqui hoje? Trazendo peso de circunstâncias adversas? Se sentindo muitas vezes no olho do furacão, com aquele que é jogado no fogo e na água, com medo, muito medo? Eu só tenho para te dizer: não tema. Quando pensamos em prova, é certo que existem duas possibilidades: aprovação ou reprovação, sucesso ou fracasso. E no caso, como nos ensina Franchan, nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedidos em algo que não importa. Como eu lhes falei de início, eu já estou terminando, que o louvor já vem aqui. Eu não tenho todas as respostas. Se eu for conversar com cada uma das mamães e papais que estão com seus filhinhos naquele hospital, provavelmente eu simplesmente iria chorar e dizer para eles que Jesus está ali. Mesmo que eles não estejam vendo, veja, existem dias em que o sol não aparece. Existem semanas em que o sol não aparece. Mas se eu buscar além da nuvem, o sol está lá. Existem momentos em que eu não consigo ver Jesus, mas Ele está lá, sabe? Basta eu olhar além das nuvens escuras, carrancudas, com a certeza de que o sol está lá. Jesus, mesmo que eu não esteja vendo, Ele está aqui. Pelo que eu vou confiar, pois Ele está cumprindo exatamente o que Ele prometeu, estar junto. E daí Ele começa a se manifestar. Ele está se manifestando nos lábios de uma mãe que canta para o filhinho no berço, acaricia a pele, os cabelos, aonde dá. Ele se manifesta entre as mães e pais que conseguem se reunir em oração numa antessala de UTI. Ele se manifesta entre enfermeiros e médicos que largam as férias e atendem uma urgência, porque Ele se manifesta entre aqueles que nos ajudam.
Eu quero levantar uma oração a Deus nesse culto, um clamor em favor de todos que estão sofrendo nos leitos de UTI. Eu quero orar pelo Estevão, pelo Vitor, pela Amanda, pelos Davizinhos, pela Maria Beatriz, pela Maria Alice, pela Maria Júlia. Eu quero orar pela Maria Luísa, pela Maria Clara, pela Esther, pelo João Lucas. Quero orar pela Valentina, pelo João Guilherme, pelo Arthur, pela Tânia, pelo Bruno, pelo Henry, pelo Felipe. Eu quero orar pela Maria Vitória. Eu quero orar pelos pais. Eu quero orar pelos avós. Eu quero orar por esses profissionais de saúde que manifestam o seu amor. Eu quero orar pelos nossos amados que estão hoje sofrendo. Quantos internados por Covid? Eu quero orar por aqueles que estão sofrendo. Pai, eu não tenho dúvida de que Jesus está aqui, de que Jesus está em cada um dos leitos e corredores de hospitais, que o Senhor se manifesta entre aqueles que nos ajudam. Mas Pai, o que eu queria é que o Senhor se revelasse de forma sobrenatural a cada um que ouviu essa mensagem, e isso trouxesse conforto, alento, esperança, a certeza de um Deus que é Emanuel, conosco, mesmo na dor. Alivia dos efeitos da água e do fogo, refrigera a alma, traz consolo, descanso em tua mesa. Unges a cabeça de cada um com óleo, Senhor. Transborda o nosso cálice. Faz isso, Pai, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor fez uma promessa de estar conosco. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Querido, querida, eu espero que a palavra tenha falado ao teu coração. Você que me ouve na sua casa, que isso fala ao teu coração. Nós não encontramos resposta para tudo, mas uma certeza Ele nos dá: Ele está junto da gente, Ele está juntinho de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, Israel de Deus, espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém.